galerinha do sexto. E aí, como que vocês estão? Tô com saudade de vocês, hein? Estudando muito em casa, né? Lendo todos os textos que eu passei, fazendo os resumos, fazendo as atividades, né? Ah, lembra daquela história das figurinhas que eu tenho que dar pra vocês? Pois é, ainda tá contando, hein? Cada atividade que vocês fizerem, cada uma que eu passar, tá valendo uma figurinha, ok? Eu não esqueci disso, então guardem o álbum de vocês pra não estragar. E depois eu vou levar a figurinha. Não deixe de fazer as atividades, senão vocês vão ter que correr atrás de conseguir a coringa, tá? Então vamos lá. A gente vai continuar estudando sobre a pré-história. A gente já estudou sobre a pré-história na América. Agora a gente vai começar a estudar sobre a pré-história no Brasil. Mas professora, alguém pode perguntar, né? Como que sabe que desde a pré-história existiam povos no Brasil? Pois é, gente, lembra que eu falei pra vocês como que a gente descobre a história? Como que a gente estuda a história? A partir dos vestígios, né? E aqui são vestígios arqueológicos, tá? A partir dos vestígios arqueológicos a gente descobre que cerca de 12 mil anos atrás existiam pessoas no Brasil, povos no Brasil. Só que aí eles vieram de algum lugar, né? Lembra que eu falei pra vocês que os primeiros relatos os primeiros humanos, Homo sapiens sapiens, vieram da África? Pois é, depois da Ásia pra América, né? E aí, professora, de onde que vieram pro Brasil? Então a gente pesquisa assim e vê que existem duas ondas migratórias. O que é migratória? De pessoas que vieram de outro lugar pra cá. Uma é conhecida como o Estreito de Bering. Onde fica o Estreito de Bering, professor? O Estreito de Bering fica entre a Ásia e entre o mar onde se divide a Ásia e o continente americano. E a outra teoria é que vieram do Pacífico, ali da Patagônia, né? E aí, o que eu observo? Assim, o mais aceitável que os arqueólogos, os historiadores estudaram é que vieram mesmo do Estreito de Bering, tá? Só que encontraram alguns requisitos aqui, arqueológicos, como eu já disse, com algumas características. E essas características, elas eram mais de povos africanos. Como que eles descobriram isso, professora? A partir de um crânio que eles deram o nome de crânio de Luzia. Como assim, professor? Eles fizeram uma reconstituição científica e observaram traços negroides. E esses traços, eles vieram, afirmam, né, ou que vieram da África, tá? E assim, posteriormente, da Ásia também. E aí tem algumas características desses povos no Brasil. A gente já trabalhou algumas características para vocês. Existiam os homens sedentários e os que iam de um lugar para o outro, que era conhecido como nômades. E aí, o que a gente observa? Quais as características desses povos no Brasil? Você tinha caçadores, coletores e agricultores. Ah, professora, novidade, né? Caçadores, agricultores, coletores, todos eram. Isso, só que aí o que a gente observa? Que existia meio que uma divisão desses povos. Você encontra no sul do Nordeste os povos mais caçadores e mais coletores. Eles coletavam frutos, então eles eram mais... E caçadores, então eles eram mais o quê? Sedentários ou nômades? Nômades, né? Por quê? Porque eles iam de um lugar para o outro atrás da sua sobrevivência. E aí, onde que essas pessoas geralmente viviam, moravam, né? Qual eram as suas casas? Vamos pensar assim. Eram cavernas e florestas, viu, gente? E de um outro lado, você tinha também os agricultores. Ah, professora, os agricultores, como a senhora já explicou, né? Eles eles conseguem sua própria sobrevivência, né? Isso mesmo, parabéns, quem pensou isso aí. É o seguinte, eles eram mais sedentários e eles viviam à margem do litoral. Então, se eles viviam à margem do litoral, o que eles faziam também, meu povo? Eles pescavam, né? Comiam frutos do mar. Esses eram conhecidos como povos sambaquis, ou seja, viviam próximo ao litoral. Tem até uma curiosidade, gente. Sabe o que acontecia? Eles tinham ritos fúnebres. Professora, como assim? Nessa época já existia ritos fúnebres?
Sim, gente. A arqueologia demonstrou que eles tinham uma forma de tratar os seus mortos porque eles acreditavam, talvez, né, numa vida após a morte. A gente até vai ver isso, sabe aonde, gente? Na história do Egito Antigo, tá? Mas isso é mais lá pra frente, vocês vão até entender. Então, o que a gente pode salientar, frisar disso? Que a descoberta dos povos no Brasil foram a partir de sítios arqueológicos brasileiros, tá? Que detectaram a presença desses humanos aqui. E um desses sítios arqueológicos, se não o mais importante, que se sabe mais, é conhecido como Lagoa Santa. Alguém sabe aí onde fica Lagoa Santa? Isso, em Minas Gerais. Ah, e sabe qual que é o período que eles descobriram? Que o crânio de Luzia estava lá, tá? Há cerca de 11.500 anos atrás. 11.500 anos atrás que eles descobriram, gente, que tinha o crânio de Luzia. Eles reconstituíram e viram que ela veio, talvez, da África, né? Então, o que vocês podem frisar aí? O crânio de Luzia foi encontrado na Lagoa Santa. Lá é um sítio arqueológico muito importante. Que o Estreito de Bering é a rota mais aceitável para a chegada de povos à região no Brasil, tá? E também existe a outra rota que é a do Pacífico, mas essa não é tão aceitado quanto o Estreito de Bering, tá? Então, fiquem com Deus e aí até a próxima. Resolvam as atividades aí que depois eu vou passar corrigindo com vocês, tá bom? Beijo!